Hoje eu vim falar para vocês sobre 3 pontos que eu considero essenciais quando se fala em mudança de mentalidade e quando se fala em ter uma vida melhor, em ter um olhar diferente na forma de viver. Quais são esses 3 pontos? Calma, antes de tudo, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Sá. Eu sou especialista em desenvolvimento humano, felicidade e bem-estar. E nesse canal eu trago aqui para vocês alguns ensinamentos, dicas, insights. Espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se você gostar desse vídeo, curte, que eu adoro saber se você está gostando, se você está curtindo. Então, é isso. Mas vamos lá. Quais são os 3 pontos que eu considero, assim, imprescindíveis quando se fala em mudança de mentalidade, quando se fala de uma realidade mais enriquecedora? Minimalismo, organização e essencialismo. São 3 pontos que as pessoas, inclusive, não mencionam muito e não falam muito quando você assiste, por exemplo, um podcast, quando você assiste um vídeo, quando você assiste uma aula de desenvolvimento, né? As pessoas não levam tanto isso em consideração, sempre trazem o óbvio, e o óbvio também é essencial, tá? Isso é uma coisa que, inclusive, eu falo muito no meu Instagram. Eu não gosto de esquecer do óbvio. Adoro livros óbvios, adoro aulas óbvias, porque o óbvio precisa ser dito e isso é já conhecido, né? Já é clichê. Então, as palavras óbvias você também tem que manter na sua rotina. Mas minimalismo, essencialismo e organização são coisas que têm estado no meu dia a dia, têm estado na minha rotina e eu resolvi trazer aqui pra vocês. Vou explicar um pouquinho de cada um pra vocês entenderem. Só que se você quiser aprofundar um pouco mais em cada uma dessas temáticas, eu tenho o meu método, que é o método 4M, Mude Seu Mundo, Mudando Sua Mentalidade, e que eu faço uma mentoria completa com as pessoas que se inscrevem, direcionando todos os pilares que vão deixar a sua vida mais leve, mais feliz, que você consiga de forma mais fácil atingir suas metas, ser mais organizado, atingir seus objetivos, ter uma vida tranquila, se estressar menos, ter menos ansiedade. Então eu utilizo esse método nas minhas mentorias e, enfim, se você tiver interesse de conhecer mais, vou colocar também aqui na descrição as informações da minha mentoria, vou colocar o linkzinho para você entrar em contato comigo, para a gente poder bater um papo sobre o método 4M. Mas vamos lá. O que é cada um desses termos, né? Minimalismo. Muitas pessoas têm preconceito com o termo minimalismo porque elas acham que é apenas e unicamente a forma de organizar a casa. É ter uma casa minimalista, com poucos móveis, com uma cadeira no meio de uma sala totalmente branca. As pessoas têm essa percepção do minimalismo, né? A gente acha que o minimalismo é ter poucas coisas. Mas na real, o minimalismo é sobre ter o que realmente importa. Olha ao seu redor. Perceba no ambiente que você está agora. Quantas coisas você tem e que você não ama? E eu falo amar mesmo, de você olhar e aquela coisa ter uma memória afetiva, ter um sentimento, né? Você ser apegado àquilo por algum motivo, ser realmente importante para você. Muitas vezes a gente guarda coisas ou a gente tem coisas apenas por ter. Por um dia a gente ter gastado dinheiro para comprar e hoje a gente se sente triste assim, em desapegar daquilo. Por um dia você ter ganhado de alguém e aí foi um presente e, enfim, de alguma forma você acabou se apegando. Mas às vezes a gente tem muitas coisas só por ter. O The American Dream, não sei se vocês já ouviram falar, é possível, né, que é o sonho americano. Ele fala muito sobre isso, né? Quando a gente fala sobre capitalismo, quando a gente fala sobre consumismo, tá muito ligado a isso, a ter coisas. As pessoas têm a tendência de querer ter. E às vezes a gente tem só por ter. Então aquelas coisas, elas desorganizam a nossa casa, elas enchem a nossa casa, elas impedem que a energia flua de maneira mais tranquila pela nossa casa. Então, esse é o primeiro termo que assim mudou meu olhar quando eu comecei a estudar, é o minimalismo. Quando eu comecei a entender que o que eu tinha que ter na minha casa deveria ser só o que importa, só o que me traz sentimentos bons, só o que realmente eu quero ter. Primeiro, muitas coisas saíram da minha casa. Hoje tudo que você vê ao meu redor realmente é essencial para mim. E segundo, hoje cada canto da minha casa que eu olho tem um sentimento. Cada canto que eu olho me traz boas emoções.
porque tudo que eu tenho tem ali uma memória afetiva apegada, tem ali um amor envolvido, sabe? Eu realmente aprecio tudo que eu tenho na minha casa. E eu mudei o meu olhar. Então isso me faz ser menos consumista, né? Eu acabo comprando menos coisas porque hoje eu olho e falo: será que eu realmente quero aquilo? Será que é realmente importante? Será que eu vou amar aquilo, aquela peça de roupa, aquele novo objeto? Então faz você mudar o seu olhar no seu dia a dia. Por isso que eu considero o minimalismo tão importante. O segundo, a organização, que também é imprescindível. Tem uma autora de livro que inclusive tem 2 documentários na Netflix e que eu gosto demais, que eu já mencionei ela no Instagram, já mencionei aqui no YouTube e vou continuar mencionando, que é Marie Kondo. Gente, que mulher sensacional. Ela fala sobre a influência da organização na nossa felicidade e o quanto ser organizado nos torna mais felizes. Vocês sabiam que a gente perde, se eu não me engano, 156 dias da nossa vida quando juntam todos os minutinhos e as horas que a gente gasta procurando coisas que a gente não sabe onde estão na nossa casa? Todas as vezes que você está procurando um controle remoto, está procurando algo na sua casa que você não encontra, esses pequenos tempos perdidos somados, você perde 156 dias da sua vida. São muitos dias. A gente perde dias da nossa vida procurando coisas perdidas por pura falta de organização. Então, por isso que eu digo, a organização é um dos pilares mais importantes da nossa vida. A gente precisa ter uma vida organizada. E quando eu falo de organização, eu falo muito também sobre definir lar para os seus objetos. Então, tudo que você tem, precisa ter uma casa, precisa ter um lar, eles precisam ter um local de estar. Então, se você tem uma caneta, você precisa ter um porta-canetas em algum lugar. Porque se em algum momento você vê alguma caneta solta pela sua casa, você vai saber que ela está fora do lar dela, fora da casa dela. Então, você precisa pegar aquela caneta e levar de volta para o lar. Toda vez que algo não estiver no seu lar, você vai ter essa sensação de casa desorganizada. Então, definir o lar para cada uma das suas coisas é muito importante. E por último, e não menos importante, o essencialismo, que tem sido a minha atual paixão. Tem um livro chamado Essencialismo, que eu vou colocar a capinha dele aqui e o link para quem quiser comprar também na descrição. E esse livro, inclusive, eu já li 3 vezes, maravilhoso. Mas o que é o conceito do essencialismo? É você realmente só fazer o que é essencial. Quantas vezes a gente fala sim para as coisas que não são tão essenciais e não são tão importantes pra gente? Quantas vezes a gente vai para lugares que a gente nem tava tão afim de ir? Quantas vezes a gente fala assim só pra agradar? Então, às vezes a gente... Vamos dar um exemplo agora, tá? Às vezes no ambiente de trabalho, por exemplo, a gente assume coisas, assume demandas que nem sempre a gente é capaz de entregar. E a gente vai assumindo muitas micro demandas e no fim a gente não consegue entregar o que era importante. A gente não consegue entregar aquela demanda que era mais valorizada, a gente não consegue entregar as demandas macros. Então por isso que o essencialismo é tão importante. Ele nos ensina a dizer não para as coisas menos importantes e dizer sim para as coisas mais importantes. A saber discernir o que realmente a gente precisa escolher fazer ou não escolher fazer. Então é isso, gente. Essas são as 3 palavrinhas que eu levo na minha rotina e que eu acho que vocês deveriam levar também. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, como eu falei, curte. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E até o próximo vídeo.